Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, edição especial Casa Cor 2022. A gente está aqui no estúdio da Fornexus, agência especializada em gravação de podcasts, que está na Casa Cor deste ano. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio especial, montado na Casa Cor, a Kátia da Hopem. A Hopem foi eleita a melhor empresa do Espírito Santo em 2022, de acordo com o anuário do IEL, das 200 maiores e melhores do Espírito Santo. Kátia, cresceu, o negócio cresceu bastante, né? Porque eu lembro que a Hopem não era isso tudo. Sempre teve a pegada, sempre foi aguerrida, mas não era isso tudo, né? Você esperou ser ser eleita a melhor empresa do Espírito Santo em algum momento? Eu vou responder em 2 pedaços. Vamos lá. Quando você conheceu a gente, acho que a gente tinha 5 pessoas, né? Isso. Eu, de série, mais 3 pessoas. E aí a gente já era metido, né? Já queria ir pra mídia, fazer programa com vocês. Pois é. Eu acho que a gente já tinha uma mente, a gente sempre teve uma mente grande, mas não mente grande de grandeza, mas grande de pensar fora da caixa. E não de mitideza. Não de mitideza, né? Acho que é uma coisa que a gente quer, a gente se policia o tempo todo, que eu acho que isso a gente não pode... A gente sempre teve esse querer, até porque a gente entende que se a gente conseguir alcançar alguns objetivos e ter um negócio maior do que a gente pode ser fonte de inspiração para mulheres e a gente pode também ter qualidade de vida, que era o que a gente queria. Ter um negócio que crescesse, mantendo qualidade de vida para todo mundo. Eu trabalho muito para... É isso que eu ia te perguntar, você tem? Quase que eu falei uma palavra. Não, pode falar, fica à vontade. Aqui você pode falar o que você quiser. Você trabalha muito pra caralho. Não, assim, não é que eu não tenho qualidade de vida. É porque a minha qualidade de vida é estar envolvida com o trabalho, porque eu gosto. Eu acho que eu gosto mais de trabalho do que de sexo. Meu marido fica bravo comigo. Mas assim, é porque... Eu não sei te explicar essa paixão que eu tenho. Minha sócia brinca que ela gosta mais de sexo do que de trabalho. Mas a gente gosta muito mesmo de trabalhar, mas não um trabalho por si só, mas um trabalho que de alguma forma contribua, entregue. Então, assim, esperar esse prêmio do IEL? Não esperava. A gente foi pega de surpresa totalmente. Eu acho que até pela correria, porque é o nosso carinha lá do marketing, o Fábio, que eu brinco que é o nosso anjo. Eu falei assim, tava no corpo do e-mail, não a categoria, mas tava no corpo do e-mail. Aí eu falei, eu não li o e-mail, só vi assim, vocês vêm pro evento, precisa preparar um discurso pro evento IEL e GPTW. Eu gravei o GPTW, porque a gente vem sendo premiado há 3 anos pelo GPTW. O GPTW que é aquele negócio das melhores empresas para se trabalhar, não é isso? É um selo nacional e que eles fazem as avaliações estaduais. Então a gente ficou entre as melhores para se trabalhar do estado. A gente recebeu o selo em 2019, em 2020, em 2021 a gente foi premiado 2 vezes, ficamos nos melhores pequenos negócios e grandes sucessos, como a 40ª melhor para se trabalhar no país, como pequena empresa, que pequena empresa é até 90 funcionários, ok? Você falou que você começou com 5, né? Você, Jaciara e mais 3 pessoas, todas mulheres na época, na época, sim. Todo mundo mulher. Isso tem 10 anos, 12 anos? 11 anos. 11 anos, mais ou menos, né? 11 anos. E hoje? Quantas pessoas você emprega? A gente fechou o número de quase 190 alguma coisa. A gente, 190, de 5 pessoas, vocês hoje trabalham com 190 pessoas. 190. É uma empresa de consultoria, Hopem, em RH, né? A expertise é o RH. Quantas empresas vocês atendem ou tem no portfólio de vocês? A gente, de um ano para o outro, a gente vai medindo o volume de empresas ativas, né? Porque se a gente fala de empresas atendidas, hoje já passaram de 500. Tá? Se a gente fala de empresas ativas, em média de 100 e pouca, 200 empresas. Todas as empresas do Espírito Santo? Não, do Brasil. Este eu medi, porque eu estou fazendo planejamento estratégico já para o ano que vem, e eu apurei. Até 30 de setembro, além das empresas ativas, entraram 69 empresas novas. Esse ano. Como é que você capta empresas novas? De diversas formas. A gente é muito orgânico, né? Então, o nosso negócio é de muita indicação. Até entre as grandes empresas existe uma indicação de um comprador para outro. E você acha que o mercado do Espírito Santo tem isso como característica muito mais forte? Essa coisa da indicação? O mercado do Espírito Santo tem essa coisa do relacionamento, da indicação. A Hopem só nasceu por conta do relacionamento. Por quê? Conta essa história. Eu tinha trabalhado 11 anos antes na Sênior. Né? E eu saí de lá como diretora executiva. E eu era o front de todas as negociações e vendas da Sênior. Você que estava à frente? Eu que estava à frente. Então eu conhecia todas as empresas do Espírito Santo, ou pelo menos a maioria. E a Jaciara era diretora de operação de uma empresa de BPO e que geria contratos junto à Vale.
Então, quando nós montamos a empresa, eu acho que a nossa seriedade, a forma como a gente conduzia as nossas relações, essas empresas abriram a oportunidade para conhecer o nosso portfólio e começaram comprando, tipo degustação, cargos e salários ali, uma vaga aqui, um projeto estratégico, um plano de sucessão, uma mediação de sócios, um coaching. Tudo que você faz. Tudo que a gente faz vocês hoje. fazem. Que a gente foi aumentando o portfólio à medida que iam vendo as demandas. Tudo voltado no mundo de gestão de pessoas, né? A gente logo ganhou um contrato no ano seguinte com a Vale de T&D. Então, a gente passou... O que é T&D? T&D é treinamento e desenvolvimento, desculpa. E aí a gente passou o primeiro ano junto com a Vale, entregando muitos treinamentos. Acho que por 1 ano e meio a gente desenvolveu mais de 5.000 pessoas, só com a Vale. Né? Então, isso foi muito bom, porque o começo do negócio acelerou, porque uma marca como a Vale também se acelerou, porque é uma marca exigente. Né? Além de ser exigente, é uma marca de muita expressão aqui no Espírito Santo. De muita expressão. E por conta disso, todo o ecossistema. Então, clientes, empresas que viam a gente atuando, recebia indicação, perguntava da gente para um gestor, para outro. Tem uma empresa que a gente é muito grata, que é a Calçados Pimpolho, que é uma empresa de mais de 50 anos aqui. A gente assumiu uma estruturação de RH com eles. Logo no começo, a nossa primeira funcionária foi exatamente para ficar dentro do projeto com eles. A gente ficou quase 1 ano com eles, desenvolvendo vários projetos de RH. Foi um cliente que acreditou na gente. Mesmo ele foi o primeiro cliente. O segundo cliente foi a Zucchi, Granito Zucchi, que eu sou eternamente grata ao Leonardo Pellegrini, ao Totagiba, que por me conhecer, ainda brincaram, eu não conheço a sócia, mas eu te conheço. Falei assim, se não entregar direito, eu não cobro. Começando o negócio, com quanto pagar, mas a gente agia assim. E aí, eles abriram a porta para o mundo do granito, porque aí outras empresas, pela Zucchi ser uma empresa de referência e por fazer boas escolhas dos seus fornecedores, na sequência a gente foi entregando um monte de cargos de salários, projetos de recrutamento e seleção. Que é uma área também muito pujante no Espírito Que era Santo, uma área, né? E é até hoje, né? E assim, teve uma época, eu acho que em 2012 para 2013 ali, a gente tinha 3 anos de empresa, ainda muito pequena, tinha um problema grande no setor de granito, que era vendedor internacional para granito. Eu lembro disso. E a gente fez... E vocês fizeram cursos de vendedor internacional. Fizemos um programa, Exatamente. mobilizamos várias empresas, Pellegrino, Mateus, diversos clientes juntaram com a gente, eles deram as aulas técnicas, olha que legal, várias empresas concorrentes juntas formando mão de obra. Eu falei, cara, a gente não é só uma empresa de RH e consultoria, a gente é uma empresa que pode conectar, fazer elo entre outras empresas. Até hoje, tem negócios hoje que a gente junta, apresenta um executivo que quer investir num segmento diferente, ou um investidor no outro negócio. Então a Rupen é mais do que RH, é uma empresa que faz o relacionamento também? Eu brinco que o nosso negócio é consultoria, é RH, mas a Rupen é uma empresa de gestão e de negócio. Assim. Eu falo que assim, a gente entrega RH, e isso é muito bom, porque por muitos anos, e eu venho do RH há muitos anos, porque eu vendia soluções de RH na Sênior para empresa de RH. Por muito tempo, eu acho que eu não vou falar do Espírito Santo, do Brasil de forma geral. O RH sempre ou investe o necessário, tipo um seguro, o mal necessário, investe só o que precisa, aquilo que está dando problema, ou que está me dando prejuízo, ou que vai me dar problema trabalhista. E pelos empresários é visto como, de forma geral, por muito tempo, como se o RH abraça a árvore. Né? O RH romântico, o RH dá presentinho. Não, passa a mão na cabeça. A parte de abraçar a árvore, passar a mão e dar presentinho é parte de estratégias, às vezes, que pode estar muito, né, mais do que precisa, ou aquém do que precisa. Mas isso faz parte de estratégia. Mas eu acho que a gente queria trazer também um olhar, sabe assim, RH, ele pode abraçar a árvore dando resultado para o negócio. O RH é estratégico. Qualquer negócio, o sucesso do negócio, o crescimento dele depende das pessoas engajadas e alinhadas. Mas me explica uma coisa, como é que a Rupen saiu de uma empresa com 5 funcionários para ser eleita há 11 anos, para ser eleita em 2022 a melhor empresa do Espírito Santo? Bem, eu acho que assim, essa é uma jornada, né? Então, eu acho que em primeiro ponto é muito trabalho, muita transparência, muito trabalho ético. Dizer não para um monte de oferta, como é que eu vou dizer, capciosas. Como assim? Fala para mim um tipo de oferta. Por exemplo, ganhar um edital numa determinada prefeitura
e ser chamado por um administrador da prefeitura e falar assim, olha, vocês ganharam, mas para vocês conseguirem entregar o contrato de vocês aqui, 30% é meu. 30%? Aí eu posso fazer assim, eu posso ficar puta, ele pode brigar e tal, mas como diz meu marido, qualquer hora você vai morrer por aí, se você começar a arrumar briga com isso. Tanto é que eu brincava assim, eu queria ir pra política, pra brigar com alguns que a gente fica puta da vida, mas... E você viu muito isso acontecer? Muito. A gente, por exemplo, desistiu de participar de licitações e pregões. Quase nenhum. A gente escolhe empresas sérias como uma Codesa, como uma Cezam, a Polícia Rodoviária Federal, que a gente participou, que a gestão lá íntegra. A gente tem prazer de trabalhar com alguns órgãos assim. É pregão, então às vezes o preço não vale a pena, a gente não entra. Mas a gente desistiu. A gente tinha um produto na área de departamento, que é auditar folha de pagamento de prefeituras, que a gente preferiu não entrar. Porque assim, eu não vou dar dinheiro. Se ele falasse assim, 30% você vai reverter em benfeitorias para a comunidade, e se eu pudesse aí, okay, você uma faria. praça, é diferente. Né? Não vou. A gente sua demais, eu quero poder deitar na minha cama, eu e a Jaciara, e todo mundo que trabalha com a gente tem esse pensamento. Então, eu acho que o que trouxe a gente até aqui, isso é uma das coisas. Eu acho que uma gestão financeira muito próxima, todas as nossas decisões, e por muitas vezes, os primeiros 2 anos da roupa, a gente não tirou dinheiro pra gente. Mesmo vendendo, faturando, a gente fez um combinado, que nós só iríamos tirar salário quando a empresa tivesse caixa para se sustentar 1 ano direto para dar conta de qualquer crise sem faturamento. Mas como é que vive esses 2 anos aí? Pois é, como é que vive? A Jaciara, como uma boa gestora financeira da vida pessoal, tanto é que ela, dentro de casa, ela dá curso de gestão pessoal, né, financeira. Ela tinha economia, eu não tinha. As lojas do meu marido, ainda veio com a queda da barreira da Samarco, que era tudo no sul, as lojas dele, faliram todas. A gente viveu de cheque especial por um tempo. É mesmo? Em 2016, ou seja, há 5 anos atrás, ou seja, na metade da roupa, eu comecei a negociar minhas dívidas com o banco e a pagar. Então, vivi de cheque especial. E você pensou em falar assim, não dá pra mim isso aqui. Empreender não dá pra mim, eu vou desistir. Você nunca pensou em desistir? Nunca pensei em desistir, porque assim, a gente tinha muita certeza para onde a gente ia. Tanto é que assim, a certeza era tão grande que assim, foi um combinado com meu marido. As suas lojas podem falir, a roupa não. E as lojas dele faliram? Fecharam todas, de varejo popular. Então, e era no sul do estado, foi na época que a economia do sul sofreu muito, né, com a queda. Então, ele foi fechando uma por... E como ele também no varejo se negava a sair de qualquer sonegação ou direito trabalhista, até por a gente olhar para isso e ter um cuidado, foi feito tudo certinho e tal. Então, fechamos. Em 2015, a gente começa a ter um equilíbrio. A gente foi ter salário na roupa, em nosso. Eu lembro até hoje, o primeiro salário da gente foi R$3.000. Em 2014. Eu tô falando de 2014... de 7 anos atrás. Então, a Jaciara tinha as economias dela, mas mesmo assim pagou o preço que foi desfalcando todas as economias dela. E a gente foi administrando. Então, assim, meu marido com as lojas, a gente se virando, administrando, mas foi dando certo. Renegociando todo ano com escola, sabe? Ó, tá apertado aqui eu quito, aqui eu vou renegociando. E foi fazendo. Sabe por quê? Eu tinha uma certeza. Se não der certo... Eu sei vender, eu vendo sanduíche na praia, eu não morro de fome. Agora, sonhar pequeno ou sonhar grande... É o mesmo preço. É o mesmo problema, então vamos já trabalhar para grande. Então, a gente que fazia faxina na roupa, a gente que limpava, já tinha dinheiro para pagar uma faxineira. Sabe quando que a roupa foi ter uma faxineira na empresa todos os dias? Em 2019, quando a gente comprou a sede. Quando a gente alugou a sede, que agora é nossa. Que vocês compraram. Que nós compramos. Até então, era a gente mesmo, e aí tinha uma regra. Cara... Todo mundo, se limpar o copo que suja, manter um ambiente limpo, a gente paga uma faxineira para vir aqui a cada 15 dias para manter. E aquela sede, aquele escritório que você conheceu da gente ali no prédio, frente a... Eu acho que você não chegou a conhecer, não. Não, né? Acho que não. Não foi você, não. Então, mas ali na Enseada era uma salinha pequenininha e tal. A gente foi crescendo. Só que assim, 2019 crescemos. Teve a barreira da Vale. Quando a Vale tem um problema, não é só ela que nos impacta, porque ela não é o nosso principal e o único fornecedor. Só que o ecossistema capixaba todo. E o nosso maior negócio está no Espírito Santo. Exatamente. A gente também está fora, mas o nosso maior negócio está aqui no Espírito Santo. Então, impacta tudo. E 2019, a gente tinha acabado de mudar para uma sede nova, investido uma boa grana de obra, a gente fez todo o andar. E aí, a gente falou, e agora? A gente aluga sala, faz co-work em 2019. 2019. Aí a gente começou a se reequilibrar. Veio 2020. 2020. Pandemia. Em 2020,
A gente, em 2019, a gente fechou o ano com faturamento de 4 milhões e pouco, se eu não estou com os números absolutos. Em 2020, na pandemia, tinha acabado de chegar do Vale do Silício, que a gente foi fazer uma imersão lá. Então, a gente, como já é uma empresa que nasceu de home office, você pode escolher se você quer vir para a empresa ou quer trabalhar de casa, desde que você entregue, e você faz gestão do seu horário. Então, passou, beleza. Passou, beleza. O que aconteceu? A gente conseguiu, em uma semana, já estar pronta para atender o mercado. E a gente começou com a equipe parada também, porque muita coisa parou. A gente começou a entregar e ajudar os clientes mesmo sem cobrar. Toma aqui, eu te dou uma hora disso. A gente começou a ajudar muitos clientes, a gente criou um Alô Open, a gente fez uma pesquisa da saúde, das empresas, em termos de como o funcionário estava lidando com isso, junto com a Futura. Então, a gente fez algumas ações. E aí, no segundo semestre de 2020, a gente já assumiu alguns projetos maiores com algumas empresas, daqui e de fora. Aí, levou o nosso faturamento para pouco mais de 6 milhões. E em 2021, a gente quadruplicou. A gente quintuplicou, né? De 4 para 20. E assim foi muito rápido. Foi muito rápido. De 4 para 24. Para 24. Mas a gente já começou o ano de 2021 sabendo que a gente ia alcançar isso, porque a gente já tinha ganhado os contratos em 2020. Pronto, aí passou a época das vacas magras, aquele salário de 3 mil reais passou para salário de quanto? 100 mil reais por mês, mais ou menos? Ainda não, porque a gente não ficou metida, a gente quer remunerar muito bem a equipe. A gente tem hoje líderes na nossa equipe que ganham mais do que muitos diretores do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente remunera pelo resultado. Uhum. Então, a gente não quer ganhar dinheiro só pra gente. Então, a gente ainda não tem uma política de participação nos lucros e resultados, mas a gente faz questão de todo mundo na empresa. Até a área de back-office tem variável. Todo mundo na empresa tem variável. De acordo com o desempenho. De acordo com o que cresce e o que cai. Então, tem mês que fatura mais, tem mês que desempenha mais, tem mês que desempenha menos. Uhum. E todo mundo tem variável na empresa. E hoje você tem meninos e meninas trabalhando ou só meninas ainda? Não, nós temos meninos, meninas, LGBTQ+. É mesmo? 60+. Você acha, do ponto de vista de RH, por que você acha que isso é importante? Essa inclusão de pessoas da terceira idade, pessoas com, eu não sei se fala orientação ou opção sexual. Orientação. Orientação? Né? Então, eu não acho que nem do ponto de vista Desculpa aí. Eu nem acho que é do ponto de vista de RH. É do ponto de vista humano. Eu falo que RH e negócio, quando a gente olhar para o negócio genuinamente, claro que todo negócio tem que dar lucro. Né? Se um negócio é com fins lucrativos, é para dar lucro. Mas olhando que isso aqui, a gente compra de gente, vende pra gente, contrata a gente, demite gente e lida com gente o dia inteiro. O tempo todo. Se a gente olhar para essa gente, quem quer que seja, genuinamente como um ser humano, empaticamente, entendendo que o que ele é, da onde ele veio e o que ele faz é dele, e eu tenho a minha e ele tem a dele, aí a gente começa a praticar diversidade na íntegra. Porque diversidade, para mim, não é só de sexo, ou de cor, ou de raça, ou de idade. Diversidade é, inclusive, respeitar como você é, como eu sou, e a gente combinar. Eu sendo de um jeito e você sendo de outro, como que a gente se potencializa para gerar um resultado? Isso é diversidade. Para mim, isso é business, não é RH. Uhum. Porque uma empresa que consegue entender isso e praticar isso... Tirar o melhor de cada um. E aí, quando você fala de variedade de idade, de cor, de raça, de sexo, de tudo, de opções ou orientações, isso se complementa. Eu acho que essa é a maior riqueza. E quando eu olho para a Hopen, eu tenho muito orgulho disso, porque eu e a Seara já somos, né? A gente brinca que é uma branquinha e uma pretinha, né? Ela tinha que estar aqui, né? Você falou que ia trazer ela aqui hoje. A voz ficou rouca, mas ela volta aí. A gente tem... eu sou mais... como é que diz assim? A gente tem isso muito bem definido, que a gente quer poder, não pisar em ovos. Então, antes da brincadeira do mimimi, o nosso lema na empresa era uma mulher empoderada de salto alto escrito sem mimimi. Sem mimimi mesmo. Vamos falar o que a gente pensa com respeito, mas ninguém aqui tem que deixar de ser quem é. Então, um dos valores da gente é seja você mesmo. Seja o que você for. Podendo ser, porque aqui não tem crítica sobre a sua pessoa. Tem sobre o comportamento adequado no ambiente adequado. Ponto. E aí, com isso, isso está íntegro, sim. Então, as pessoas que já chegam para o nosso processo seletivo já são assim. Os clientes que chegam. E aí, eu acho que uma coisa que está fazendo uma virada para esse crescimento... a gente tem algumas coisas muito nossas. Por exemplo, a gente fez uma bula. Igual uma bula de remédio. Remédio não tem indicado para, contraindicado para e efeitos colaterais. Nós fizemos essa bula. Olhando para o nosso negócio. Para que a Hopen é indicada? Para os seus funcionários? Fizemos para o mercado. Por que para o mercado? Porque tem clientes que a gente também não quer dentro da nossa carteira de cliente. Quem, por exemplo? Que tipo de cliente?
Clientes que... Por exemplo, você já falou, que sonegam, cliente do setor público, por exemplo, você já falou que clientes do setor tem público, uma restrição. Alguns, Clientes do mercado privado, eu acho que aqueles que querem, por exemplo, contratar uma política de cargos e salários. O que é primarizar a relação? O cargo e salário ele vem para poder equalizar uma relação, para impulsionar desenvolvimento, equiparação salarial, promoções conforme mérito, usando meritocracia, com base em resultado, ok. Só que já aconteceu da gente perceber que aquele programa era para primarizar a relação, que era para espremer, e ainda espremer mais ainda aquilo que era quase subhumano. Uhum. Ou criar regras de espaços de trabalho insalubres. A gente já viu coisas por aí, assim, por exemplo, ambientes que a pessoa está quase desmaiando porque não tem uma ventilação onde ela trabalha. Simples assim. Simples assim. Então, isso é desumano. E a gente entende que quando a gente chega num lugar desse, Deus está nos dando a oportunidade de ajudar aquela empresa e aquela empresa está dando o nível de consciência que ela tem. Uhum. Quando a gente chega, qual é o nosso papel? Trazer um nível de consciência mais apurado. Aí, quando ela tem e não quer, e é maldade, aí você tira o time a gente é contraindicado para ele. Então, a gente entende. E aí, a gente começa já a fazer essa avaliação no próprio processo comercial. Muitas vezes a gente fala assim, não tem a nossa bula, não vai ser bom para ele, não vai ser bom para a gente. E eu acho que isso é correto, sabe por quê? Eu não gasto o dinheiro dele à toa. E eu gasto o dinheiro eu recebo um dinheiro de alguma coisa que eu de verdade estou agregando. Uhum. Então eu não quero só fazer consultoria por fazer. A gente não quer só fazer consultoria por fazer. E aí, eu acabei me perdendo aqui, porque a gente falou da bula. E aí, o que aconteceu? Essa bula deu tão certo que isso virou um produto. Alguns clientes nossos, a gente já ajudou ele a fazer a bula dele. E isso direcionou o programa de desenvolvimento, o programa de atendimento. E aí, agora, esse ano, a gente fez a nossa bula, numa formação de liderança, porque a gente está fazendo uma formação de liderança, já preparando líderes que vão ocupar essa cadeira com o crescimento que a gente está provisionando. E a gente fez a bula individual. Edu, foi maravilhoso. Olha, faça com seus colegas de trabalho. Sabe por quê? É assim, e a gente não tem problema em compartilhar, porque acho que não é o que é feito, é como é feito. Uhum. Quando a gente faz a bula, a gente olha o que eu dou conta, o que eu tolero, o que eu não tolero. Quando algo me deixar com raiva, como eu vou agir? Sabe, eu vou fazer essas reflexões. Aí eu sento com você e falo assim, Edu, aqui é minha bula. Como é que é a sua bula? Aí a gente fala, cara, a gente é muito igual nisso aqui, mas putz, eu não imaginava isso de você. Tá, então, como a nossa interação, o que a gente pode fazer aqui para eu te alertar quando você estiver vindo para um lugar que vai me incomodar ou vice-versa? Aí você imagina, isso rodou com as lideranças e toda a liderança foi com as suas equipes e já trabalhou as bulas com as equipes. Funcionou isso? A gente, de uma forma meio subjetiva, já tinha esse jeito, mas a bula trouxe mais visibilidade. Funciona? Funciona muito. Funciona tanto que às vezes a gente... Quem é de fora acha estranho. Um dia a gente estava numa reunião, a gente está implantando agora conselho na empresa. E aí, na reunião de governança... Quando você fala que você está implantando conselho, significa que você vai tirar seu time de campo, vai ser presidente do conselho? Você vai lá para receber a grana? Não. É porque assim, quando tem conselho na empresa é isso, né? A empresa faz um conselho administrativo lá, que aí os donos, fundadores... contrata alguém para deixar gerindo a empresa e vão para lá só para ganhar dinheiro. Não, a gente começou, a gente iniciou o conselho consultivo com pessoas de confiança, muito confiança, porque era só muito eu e Jacera decidiram com a liderança. Cara, a gente está na hora de começar também a olhar um pouco o olhar de algumas pessoas. Então a gente convidou 3 conselheiros, mais eu e Jacera, então nós somos em 5, então são 2 homens. Um deles fala assim, vocês duas dão medo. Ele falou assim, vocês duas dão medo. Eu já imaginava que vocês eram aceleradas, pensamento crítico, mas não é isso. Mas sabe o que? Eu acho que porque você perguntou se a bula dá certo, não é que a gente dá medo, é porque eu acho que isso funciona tão já naturalmente que quem é de fora acha que às vezes o jeito, a entonação... Não, mas a mulher também, quando tem esse nível de decisão e esse nível de movimentação para o trabalho, assusta também, né? A gente vem até reposicionando isso, sabe por quê? Até muito tempo atrás, a gente ficava feliz quando alguém falava assim, cara, vocês são foda, hein? Parece homem. E eu achava isso lindo, né? Uhum. Cara, sim, mas não é lindo porque parece homem, mas é que para você ser uma executiva boa, competente, de raciocínio rápido, parece homem. Por que tem que ser homem? Ou as pessoas falam assim, você é muito homem, só porque eu sou objetiva? Só porque eu decido rápido? Só porque eu tomo decisão? Por que a tomada de decisão tem que ser de um homem, né?
E aí... porque as pessoas normalmente associam, por exemplo, sentimentos da mulher, né? E eu sou totalmente emocional, gente. Eu choro até com propaganda de margarina. Mas não quer dizer que eu não mas suas decisões são firmes, são seguras, são sempre baseadas. Você toma decisões rápido, de forma rápida. A Jaciara é assim também. Ela também mais tem que esse eu perfil. Ainda, bicha. Então, vocês têm um perfil muito técnico, que é normalmente atribuído a executivos, homens, né? Normalmente é... E aí, isso era muito engraçado. Até que chegou uma época que a minha filha falou assim, por que você tem que ser boa como homem? Por que você não pode ser foda como mulher que você é? E aí eu falei, já... Aí caiu a ficha. Eu falei, não para. Porque eu falava até um tempo atrás assim, a gente bota o pinto na mesa e decide. Bota o pau na mesa? Eu não tenho pau na mesa, por que eu falo isso? Você já parou pra pensar? Assim? E aí o Fábio lá do marketing uma vez falou assim, já tem um podcast chamado Mamilos, de algumas mulheres. Super, a gente traz vários temas e tal. E aí você assiste lá, você tem que parar de falar de bota o pinto na mesa, o pau na mesa e fala assim, eu boto os mamilos na mesa e decido. Mas você vê que é até a nossa linguagem. Mas o que acontece? E eu trago muito esse olhar. A gente vem de uma relação criada de... Por exemplo, agora, tem muitas coisas que você tem que ter cuidado para falar. Você pode estar ofendendo, né? Eu recebi um dicionário agora de palavras que a gente não pode falar. Você falou de LGBTQIA+, por exemplo, é um universo... Eu, por exemplo, não conheço. As pessoas não conhecem direito. E eu trabalhei com uma pessoa que tinha feito um trabalho o trabalho de conclusão de curso era sobre isso. E aí a gente trabalhou junto na redação, e aí a gente escreveu alguma coisa, quando estava relacionado a isso, falou, não, posso escrever isso? Eu falei, não, isso não pode. Aí, assim não pode escrever, tem que escrever de outro jeito, não sei o que e tal. É difícil isso, né? Eu sou ignorante nesses estudos, e assim, eu recebi o dicionário, eu tô com medo de entender, porque eu acho que eu vou perder a minha essência de ser espontânea, de papo reto, porque eu não tenho papo na língua. E eu acho que quando eu começar a ficar, mas isso pode machucar, então eu vou ter que ter um cuidado. Então eu acho que a gente vai ter que buscar o equilíbrio do que você pode ou não pode falar, do que tem que ter cuidado. E às vezes tem humildade de pedir desculpas, porque vai escorregar, porque a gente tem vício de linguagem. Por exemplo, criado mudo, eu sei que é uma palavra que a gente não pode mais, que ela não já sai tão bem. Só que era uma coisa que a gente, até o móvel chama assim, até pouco tempo, agora é mesa de cabeceira. Mas por quê? Porque a gente cresceu com algumas linguagens. Então a gente vem tentando, tanto com o cliente como na empresa. Faz muita diferença pro RH? Isso faz muita diferença pro RH? Faz, porque... E aí eu tô te perguntando da sua expertise no trato com funcionários, com colaboradores, com empregados. Faz, porque o Isso tem impacto neles? Tem impacto, até porque, por exemplo, num processo, tá? Eu também não sou leiga aqui, eu não sou especialista, mas eu sei que num processo trabalhista, se um funcionário abrir um processo e alegar assédio moral, por exemplo, a pessoa com quem gerou assédio moral, se foi sem querer, não foi intencional, foi uma fala ou uma pergunta que fez, só o fato do colaborador se sentir assediado, ele está no direito dele de questionar o assédio moral. Então, às vezes, é como o outro se sente também sobre o que você falou. A gente queria ter um negócio que a gente era patrão da gente mesmo, mas que a gente também queria que os funcionários sentissem um pouco patrão deles mesmesos. Então, assim, é possível fazer isso? Tem área, mas assim, que tem... Mas, assim, todo mundo hoje na empresa tem uma liberdade de decidir, cara, hoje eu não estou bem. Eu vou... Vou negociar para entregar isso aqui amanhã. Se eu tenho prazos... Isso no mercado não existe, né? Mas em nenhuma empresa existe isso, né? O que acontece? A gente tem a gente é muito crítico com prazos, porque prazo impacta em cronogramas. Então, impacta em cronogramas, impacta no cliente, entrega e faturamento, né? Também. E aí, assim, eu posso te falar que nesses 11 anos, a Rupi nunca atrasou nada com o cliente. E vocês sempre tiveram essa postura? Sempre. Não estou legal hoje, amanhã eu entrego. A gente, se der para entregar, beleza. Se der, se for algo que, por exemplo, eu tenho um cronograma planejado, às vezes eu tenho algo para entregar que impacta hoje. Não, mas aí é fácil falar isso com uma pessoa que faz recrutamento de seleção, porque você vai saber quem é o funcionário, o colaborador que vai cumprir a palavra. Você tem ferramentas ali para ver o perfil. Mas quem diz que a gente também não tem problema de gestão? Quem diz que a gente também não precisa emitir? Não precisa dar feedback duro? Não precisa sentar e realinhar a expectativa? Mas vocês fazem isso com muita frequência? Constantemente. E talvez é por isso que a gente está mais ajustado, porque isso é prática constante. Acompanhamento semanal. E aí no acompanhamento como é que você está, como é que precisa de alguma coisa, como é que estão as entregas, e assim vai. E aí vai desmembrando para toda a liderança.
eu percebo hoje, principalmente porque depois que eu saí de um veículo de comunicação grande onde eu trabalhava para fazer o Edcast, então você sai de uma grande empresa, uma empresa gigante, para ser sozinho, para trabalhar solo, para apostar num sonho, né? Apostar numa iniciativa sua. Mas assim, a gente percebe no mercado que as pessoas, é difícil você encontrar pessoas que se encaixem em determinadas vagas. A pessoa não quer aquilo às vezes o dinheiro não é tão satisfatório para a pessoa naquele cargo, ela acha que ela pode mais, ou ela acha que ela pode menos, ou ela quer, ou ela não quer trabalhar como é o trabalho tradicional de você ir, bater ponto, voltar. Tem gente que prefere trabalhar em casa, principalmente isso ficou muito evidente depois da pandemia, sim, né? Você acha que esse ambiente vem de uma mudança, está mudando e já mudou essa coisa, essa relação que as pessoas têm com o emprego, com o trabalho? Eu te pergunto pelo seguinte, como eu te falei, eu estou empreendendo agora, né? A gente criou o Edcast fez 1 ano já, a gente tem quase 100, essa aqui é a entrevista que a gente vai publicar de número 95. Então é bastante coisa, a gente já falou com muita gente sobre tudo. Mas você acha que mudou essa relação das pessoas com o trabalho? Antigamente as pessoas queriam entrar numa Vale, no Banco do Brasil, o concurso do Banco do Brasil, nos anos 70, nos anos 80, era o topo. Quis, gente. Mas você se lembra disso, era o topo da carreira de qualquer pessoa, o concurso do Banco do Brasil, né? Era o topo da carreira de qualquer pessoa, todo mundo queria trabalhar no Banco do Brasil, que era um emprego seguro, e a pessoa ia se aposentar lá fazendo aquilo. E antigamente as pessoas queriam isso, um trabalho para se aposentar, ficar 25, 30 anos, 35 anos num trabalho. Hoje em dia não é mais assim, né? Isso mudou, isso está mudando. Como é que está hoje do ponto de vista de quem lida com isso o tempo inteiro, todo dia? Eu não sou especialista, né? Nem da área de RS, nem da gestão de pessoas. Eu sou muito mais de negócio até, mas assim, eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que quando você traz esse exemplo, eu acho que o ser humano sempre foi o mesmo, sempre buscou ser feliz, sempre buscou ser feliz. E aí, o que tinha de felicidade nas décadas de 70, 80, era trabalhar numa grande empresa e aposentar lá. Era isso, você não tinha muitas opções. Lá tinha planos de benefícios, né? Eu lembro que, gente, até meus 11 anos, em São Paulo, eu recebia presente da Volkswagen, né? Tinha as festas, aquela coisa. E eu acho que quando o ser humano, ele percebe, e aí isso não é, eu acho que a pandemia só acelerou, porque desde 2011, quando a gente montou a roupa, a gente já via essa necessidade. Quando ele percebe que ele pode ser feliz fazendo o que ele faz, não só numa grande empresa, mas às vezes até numa pequena, ou em qualquer lugar do mundo, e agora da casa dele, abriu o leque dele de opção. É a lei da oferta e demanda. E aí os desafios aumentaram. Mas, independente que a pandemia acelerou, que agora tem mais o home office ou que não tem, eu acho que tem uma coisa, que isso não mudou a época nenhuma. Toda empresa, quando tem que trazer alguém para dentro da sua empresa, se para a empresa está claro o que ela quer para ela e o comportamento que ela quer na empresa dela, que o pessoal fala valores, cultura, mas o que é valor e cultura? É a soma daquelas pessoas, como elas conduzem as coisas, né? Como elas agem comportamentalmente, como elas direcionam. Então, aqueles valores que a gente, na década de 80, era tudo pregado na parede, ele pode ser aquilo ali, mas, na verdade, o valor e a cultura é aquilo conforme acontece no dia a dia do negócio, né? As escolhas, a conduta. Então, se eu puder dar uma dica, sempre que você estiver contratando alguém, seja você pequeno ou grande, seja você médio, seja você o líder ou RH, olha para essa pessoa, como que ela lida com as coisas. E aí tem ferramentas, tem teste, tem conversa. Nada é melhor do que uma boa conversa. O jeito que ela conduziu até todos os trabalhos dela anteriores, como ela lida com a vida dela, o tipo de vida que ela tem, o que ela quer para a vida dela, como ela toma a decisão, aqueles valores dela, alinhe muito bem para onde ela está vindo, o que a empresa vai querer dela. Dê a opção dela querer avançar no processo seletivo, sabendo exatamente o que espera ela. Por isso que a gente é muito crítico quando a gente faz uma vaga. Se você me pedir uma vaga hoje, eu posso te vender, mas quem vai executar é uma recrutadora que vai alinhar com você o dono da vaga. Então, até num cliente, eu tenho 500 vagas no cliente. Cada vaga que eu entrego tem alinhamento com cada líder que vai receber o funcionário para trabalhar.
Não é só o RH, é o dono da vaga. Por quê? Porque quando eu entendo com você o que você quer, eu também estou entendendo um pouco do seu perfil. Quando eu estou contratando, eu já sei o quanto que este perfil vai dar certo com o seu. Então, a gente tem um índice de eficiente para a gente, que é a rotatividade dos primeiros 90 dias dos processos seletivos que a gente faz. E o funcionário que fica 1, 2 anos para a gente é porque a contratação foi assertiva, porque a gente conseguiu entender o que a empresa queria e os valores da empresa. Porque quando eu vou buscar no mercado, entender esse alinhamento. Até hoje, às vezes, eu falo assim, para essa vaga tem que ser assim, tem que ser assado. Até hoje. E, independente se o cliente é grande ou pequeno, sempre alguém senta com o cliente para entender. Esses dias, um cliente nosso do varejo estava precisando contratar uma vaga específica. Eu parei, era uma vaga muito complexa, eu parei a gerente da área, disse, eu preciso que você senta com ele para entender. Alinhar a expectativa de remuneração, alinhar a expectativa se vai ter no mercado, se vai ter que buscar fora. Se as empresas tomarem esse cuidado com o processo, ela atende. Agora sim, tem alguns desafios. Vamos dizer uma empresa de 10 mil funcionários. Vamos falar de varejo. Loja, shopping, supermercado. O volume é muito grande, né? E aí você tem que fazer outras ações que cheguem lá na ponta para que cada vez mais os valores e a cultura elas desmembrem de alguma forma. Por quê? Quando você vai numa loja, que é uma franquia ou com uma marca igual, você percebe a diferença do atendimento. Por quê? Uma loja tem uma cultura daquele líder, daquele time, como eles se ajeitaram lá. Você vai para outra, tem um jeito. Quando você vê que está tudo muito igual atendimento e modelo, é porque a empresa está conseguindo desmembrar melhor essa cultura e as práticas dela. Agora, é um desafio gigante. Né? Você está falando do ponto de vista da empresa. E do ponto de vista da pessoa, da mão de obra? Como é que a pessoa se prepara para conseguir uma vaga? A mesma coisa, sim. Eu acho que quando eu, enquanto profissional, e aí eu falo isso porque eu só sou empresária há 11 anos. Ou seja, até meus 38 anos, eu fui empreendedora lá quando eu era jovem, eu sempre tive essa coisa, mas eu trabalhei por mais de 15 anos empregada. Trabalhei com plano de saúde, depois fui trabalhar com tecnologia. Vendendo plano de saúde. O meu primeiro emprego foi no Bandes, estagiária. E como eu me preparei? E ninguém me ensinou. Uma empresa pública. Pública. Eu fui estagiária, cheguei de Minas com a cara e a coragem, numa entrevista, nesta época eu era muito novinha, 16 anos, eu falei, olha, eu não sei, mas eu tenho atitude para aprender. O que vocês me derem. Eu falei desse jeito, eu lembro como se fosse hoje. Mas assim, claro que hoje, dependendo da vaga que você vai ocupar, porque eu acho que depende. Se você é uma pessoa que não tem experiência, é o primeiro emprego, mostre a vontade de trabalhar, mostre o que você quer para a vida, o que você gosta de fazer. Porque a gente diz o seguinte, eu acho que ninguém dá muito espaço para o outro mais, não dá tempo mais. Agora, você ocupa o espaço que você quer ocupar. Então, eu acho que não existe mais só preparação para o processo seletivo ou entrevista. Existe você entender. Cara, eu tenho um perfil que eu não quero. Eu quero ter autonomia no meu dia a dia. Que tipo de empresa hoje no mercado tem vaga e que me dá autonomia? Aí eu vou trabalhar numa empresa altamente rígida. Eu vou ser feliz lá? Eu vou entregar o meu melhor lá? Então, acho que eu tenho que ser sincera comigo mesmo também, no processo seletivo e entender sobre a empresa, o perfil de gestão. E no processo seletivo eu consigo perceber isso, porque eu vou passar para o processo de entrevista. Mas você não acha que isso acaba sendo muito romântico quando a pessoa precisa trabalhar, precisa ganhar grana, precisa pagar conta, precisa pagar dívida, precisa sustentar a casa, precisa colocar comida dentro de casa? Se é romântico quando ela precisa disso e depende do cargo que ela vai ocupar e do que ela precisa. Por isso que eu falei, se eu estou em início de carreira, em precisar fazer história, em ter legado, eu preciso buscar oportunidade, porque o mercado tem um monte de emprego. Eu posso escolher algumas coisas, sim. Não é só o mercado tem um monte de emprego? Tem muita opção no mercado. Tá cheio de emprego, gente. Tá, olha no site das companhias, olha no site. Tem emprego à disposição. Tem empresa aí com mais de 200 vagas reprimidas aqui no Espírito Santo. É mesmo? Empresa de quê? Não posso falar, mas tem. Por que não, pô? Não, porque se eu falar... porque é sua cliente? Não, é porque se eu falo que empresa que é, só de eu falar de que é, já vão saber. E aí eu tô expondo um desafio que tá nesse negócio. Entendi. Mas o que eu tô dizendo? Só que as pessoas precisam querer.
se disponibilizar, porque assim, tem um lado da empresa que tem que fazer o papel dela, tem que cumprir com os direitos, com as obrigações, mas também tem do lado de cá, gente, que eu também tenho que querer ralar, tem que estudar, tem que ter curiosidade pela tarefa, tenho que me disponibilizar, tem um tempo que eu tenho que aprender, principalmente quando eu estou começando a minha vida profissional, seja pós-faculdade ou seja com segundo grau. Então assim, e aí eu falo, porque eu falo de mim, sabe, assim, de mim, da minha família, eu vejo o Jaciara que também começou estagiando, eu acho que quando a gente quer trabalhar, a gente dá um jeito. Eu não tô falando de índices, tá, gente? A gente sabe que tem índice de desemprego, eu não vou questionar isso aqui, mas eu tô dizendo que quando a gente quer, a gente sempre dá um jeito, sempre tem uma escolha, só que toda escolha tem uma renúncia. Se eu quiser escolher hoje, ver o Netflix à noite, eu vou estar renunciando a fazer uma outra coisa, seja lá qual for. Estudar, me preparar. Por exemplo, eu não aprendi inglês até hoje. Eu renunciei a aprender inglês. Por hora, por priorizar meu negócio e por hora, por priorizar um pouco de lazer. Porque senão seria mais uma coisa. E porque não me doeu ainda. Se tivesse me doído o suficiente, talvez eu teria feito. Então, quando eu também reclamo que o mercado está ruim, mas está ruim e está me doendo o suficiente para me mexer, agora a gente tem que falar e ter um olhar para as outras oportunidades de emprego, para as pessoas que ainda não têm nenhuma formação. A gente está com um desafio agora, a gente está fazendo um projeto de mulheres em Vila Velha. Legal. Vamos começar pequenininho, com umas 20 mulheres, dando algumas orientações, ajudando a preparar currículo, vai ser dia 5/11. Deve ter ali umas 20, 30 mulheres. Aonde vai acontecer? Eu esqueci o nome do bairro, mas está naquela região de Terra Vermelha ali. E aí a gente região descobriu... 5, chama, não é isso? Eu não sei, junto com a Priscila, que é uma pastora, tem uma estrutura boa para usar, física para a gente usar lá e tudo mais. A gente queria fazer um projeto, na verdade, que era de empregar 250 mulheres esse ano. A gente não conseguiu se conectar com instituições. Por quê? Porque a gente queria 250 mulheres vítimas de violência. E aí tem toda uma outra burocracia por trás. Então a gente falou, vamos começar com mulheres, de alguma forma, que precisam de oportunidade. Mas aí vocês chegaram a procurar o poder público, o Estado, por exemplo, que atende essas mulheres, delegacia da mulher? Não procuramos. A gente tentou primeiro através de ONGs, CRAs no máximo, né? E aí a gente descobriu que tem, além da mulher vítima de violência, tem a mulher não é vítima de violência, porque quando a gente fala violência não é só física, tá, gente? É emocional também, psicológica. Tem várias violências. Tem várias. Né? Várias violências. Mas com falta de oportunidade. Ou, por exemplo, descobriram que tem mulheres que não têm nem ainda alfabetizada. E aí até participar de um processo seletivo mínimo hoje. Não consegue. Ela precisa ter um currículo. Ela vai. Então, assim, a gente precisa, de repente, buscar formas de ajudar. Não sabemos o que fazer e como fazer ainda, tá? Mas a gente está olhando para isso. A gente fez uma entrevista aqui com a pessoa que inventou um aplicativo que chama EasyBee. É um aplicativo de contratação de faxina e limpeza, faxina diarista e tal. E eles empregam preferencialmente mulheres vítimas de violência. Porque não precisa de qualificação nenhuma e é uma forma dela gerar receita, gerar renda para sair dessa relação. Então pode me passar o contato, porque assim, o objetivo é esse, porque na pandemia foi uma das coisas que mais me incomodou, que incomodou a gente, e aí a roupa, ela mesmo sendo diversa, ela tem 80% são mulheres, né? 80% são mulheres. Então assim, tem mulheres que engravidou na pandemia, tem mulheres que separou na pandemia. Tem mulheres que... A gente está falando de mulheres de 22 anos, de 50, de 40, com diversos desafios. A gente, isso independente do resultado, a gente sempre teve essa pegada de também devolver na proporção para a comunidade de alguma forma. Então sempre foi um olhar para... Fala que a gente joga para o universo, a gente trabalha duro, né? Então tem romantismo? Tem, mas com muito trabalho. Mas você é supersticiosa assim, jogar para o universo? De receber? Sou. Eu acredito que tudo que nos acontece tem plano de Deus no meio. E assim, acredito também que quando a gente conhece alguém e que o santo não bate, a energia não deu certo, é melhor a gente não avançar, a gente não vai deixar de trabalhar e tudo mais, mas avançar às vezes numa parceria, num investimento, igual agora. A gente trouxe... Por que a gente vai crescer essa meta até 2025? Porque a gente já comprou a fábrica de software e tem esse sistema que se chama Use RH, que é mais uma empresa do grupo. Como é que é o nome? Desculpa. Use RH. Use RH. Que tem a plataforma de universidade corporativa, mais os módulos que a gente está fazendo. Avaliação de desempenho, onboard, vão vir outras coisas. A gente vai lançar um assessment de liderança, vai lançar um assessment
O que é Assessment? Assessment é avaliação de perfil comportamental de liderança e um outro comportamental, que nós vamos dar gratuitamente para todos os candidatos da nossa base de dados. Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa se associar. Eu preciso de ter um CTO. Tem que ter confiança, tem que ter energia. Quando você faz algumas escolhas de casar, não é só contrato jurídico. Contrato jurídico é para ficar guardado na gaveta. Tem a ver com... E aí, quando você fala... Não é da superstição, mas sabe quando a coisa... Você não está confortável naquela relação? E assim vai, nas relações todas são assim. E no trabalho, por que a gente lá na empresa, mesmo com o processo seletivo nosso, que é eficiente, a gente tem uma regra lá na empresa. Ninguém é contratado que não passe pelo olhar de pelo menos 4 pessoas. É mesmo? Você tem essa regra lá? Mas não é uma burocracia. Tipo, 4 pessoas líderes, não. Mas alguém já chegou e falou, não gostei dessa pessoa. Já. E por quê? Isso fala mais de você ou fala mais dele? Né? Você tem Então, por exemplo, a gestora de marketing foi contratada recentemente. Ela passou no processo, eu e a Sara gostamos dela, de mais 2, ficamos com 3. Falei assim, cara, eu tô mais para essa, você tá mais para essa. Vamos ouvir a opinião da equipe? Então, a equipe que vai ser gerida pela pessoa participou do processo? Porque uma equipe que participa da escolha do seu líder, isso pode ajudar muito, já para começar a quebrar barreiras. E dos pares. Então a gente faz isso. Agora, chegou um design novo de marketing, ele foi selecionado, ele não foi selecionado só pela gerente dele. A equipe com quem ele vai trabalhar participou do processo. Ele conheceu ele antes. Quando ele chega, ele já está até meio inteirado. Você transporta isso para todos os seus clientes? Hoje você tem 200 clientes regulares, é isso? Essa média. Você transporta para todos os clientes os que querem. Essa forma de pensar? Não, a forma de pensar, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente age, é assim com todos os clientes. O que acontece é que eles têm demandas pontuais, eles têm demandas de projetos e tem o jeito deles. Então, assim, a gente leva, e a gente não leva só o nosso jeito, não. A gente sempre, todas as vezes que a gente vai fazer, a gente vai levar a alternativa alinhada à cultura dele. Porque o nosso jeito não vai encaixar no jeito dele. O nosso jeito de agir com ele é sempre o mesmo. Agora, alternativas e modelos é benchmark do tempo, de outros negócios, de outros segmentos parecidos com ele. Então, eu sempre dou opção para ele, a escolha sempre é dele. Mas a gente faz o papel de dono até no negócio dele, a gente questiona. Mas olha só, você já olhou para isso? Você já pensou? Porque vocês têm a experiência de gestão do negócio de vocês também. E a gente tem um combinado. Quando o projeto não vai andar, a gente chega nele e fala assim, olha, vamos parar por aqui, você não precisa me pagar, porque isso aqui não vai como a gente planejou. E acontece isso com frequência? Já, com frequência não, mas já aconteceu algumas vezes. Como também já aconteceu, e falar para alguém do comercial como eu, assim, este cliente nós vamos encerrar o contrato. Contrato recorrente, de mais de 20 mil na mesa, todo mês. Fala assim, vamos conversar com ele, fazer um processo de transição para encerrar? Porque ele não está implantando as coisas e mais do que isso, ele está agindo com coisas que não tem valor para o nosso. Então a gente já fez isso. E já fizemos escolhas assim, ainda em etapas que a empresa precisava de dinheiro. Porque não é questão de romantismo, é questão do valor. E de que aquilo também poderia lá na frente retornar contra a gente. Por quê? Quando a gente tem combinados e eles não são cumpridos, isso uma hora vai dar ruim. De um jeito ou de outro. Para um lado ou para o outro. Qual a sua formação? Eu formei em administração, com foco em RH. Depois eu fiz pós em gestão de serviços. Mas você continua estudando? A Jaciara continua estudando? Sim. Como é que é isso com a sua equipe? Todo mundo continua estudando muito, mas não só em faculdade, mas em sim cases práticos e outras formações complementares. Então lá sempre tem assim, o psicólogo tem formação em coach, o psicólogo tem formação em gamificação, o psicólogo tem formação em estatística, outro fez formação em plano de cargos e salários, porque aí também a gente vai aportando e incentivando o pessoal a estudar, um complementando o outro. Mas eu acho que assim, a maior escola é a experiência. Fala que a gente aprende, cada cliente que chega ensina tanto pra gente. Mas aí você não acha que você está jogando um pouco contra? Porque a qualificação é apontada como essencial para qualquer crescimento profissional. Você precisa de qualificação, se qualificar. Sim, isso tem. O que não tem lá, nenhum olhar, nenhuma expectativa para uma qualificação de mestrado, doutorado, porque a gente não vende uma pegada acadêmica. A gente vende uma pegada prática. E hoje, porque assim, o esforço para um doutorado e mestrado do nosso time hoje, a não ser que ele queira, se ele quiser, a gente não vai nunca ser contra, mas a gente não impulsiona isso hoje, porque tem tanta coisa que a gente precisa atualizar, o mercado é muito corrido. Você imagina, olha só, nesses 2 anos, o quanto que todo time precisou se atualizar, sendo que RH discute legislação trabalhista,
direito do trabalho. Mudou a legislação trabalhista, então, você né? imagina se eles tiverem que ainda ir para cadeira, para sala de aula, com mais esse monte de coisa que eles têm que estudar e atualizar. Por quê? A gente tem que estar sempre atualizado. Então, esse é um desafio, sabe? Então, Tá, eu te pergunto isso porque você é empresária, você é dona da empresa, você conduz a empresa, mas eu te pergunto isso do ponto de vista de mercado também. É isso que as pessoas que querem um emprego, querem se empregar, querem se colocar no mercado, é isso que elas precisam fazer, se qualificar? Elas precisam uma dica sua, eu quero uma dica Precisa se sua. qualificar academicamente e tecnicamente. Academicamente na área que ela quer ir. Então, assim, e praticamente. Por quê? Também um profissional hoje que chega aos 30 anos de idade, com faculdade, pós-graduação, não sei o quê, e não vivenciou a prática, ele tem um desafio enorme. E aí ele precisa... Ele está atrás, na corrida por uma vaga, num emprego, numa colocação. Está atrás, porque ele precisa. Então, assim, cara, trabalha... Se você pode só estudar, pega um pedaço desse tempo de só estudo e trabalha nem que seja de graça, para ganhar prática, para ganhar couro, sabe? Porque é no trabalho que você leva esporro, que você... Esporro no modo de dizer, tá? Sim, que você ouve, que você dá feedback, é no trabalho que você aprende. Né? Que você vive. Né? Então, não adianta só academicamente, tem que ser as duas coisas. E hoje, estou para te falar que, se você puder, principalmente quem está iniciando e planejando a sua carreira, puder mesclar com formações técnicas... Vai fazer diferença. Alinhado ao que você gosta, tem perfil. A gente fez por muitos anos, cobrando do mercado para muitas empresas, para os filhos dos funcionários de empresas, isso nasceu, tem uns 10 anos já, que foi um jogo de carreira. Então a gente pegava os jovens para jogar o jogo de carreira e ali eles terem um pouco mais de noção do que faz sentido para eles. De uma forma lúdica, eles vão chegando a algumas áreas que fazem sentido. Com uma empresa de software dá para começar então, assim, um game, não? Mas nós vamos. E a nossa intenção é que isso pode se tornar público para a comunidade. Porque uma escola pública que está lá com a turminha, chegando no segundo ano, agora, poder jogar isso, e esse jovem poder interagir, e poder direcionar um pouco mais. Você imagina se esse jovem, daqui a pouco, ele não vou para uma faculdade ou para um curso técnico, faça a faculdade depois. Qual o problema? Ele dali vai conseguir emprego. E aí, quando a gente fala das pessoas que precisam gerar renda, um curso técnico mais rápido faz ele já se colocar e conseguir, às vezes, uma renda para ele fazer a faculdade dele depois. Então, acho que não é desmerecendo uma coisa nem merecendo outra. Tudo depende do que é, o que vai ser a vida. E hoje, a gente pode fazer vários investimentos, a gente pode estudar a vida inteira. Eu tenho uma tia que foi para a faculdade com 50 anos, ela foi freira. Ela foi freira, fundou o Agostiniano, ali no centro de Vitória, da Unilci, psicóloga, mas por quê? Aos 50 anos ela saiu do convento, foi para uma faculdade aos 50 anos, aos 56 ela era uma psicóloga. Eu até brincava que era uma psicóloga com experiência ainda freira, né? E trabalhou até os 80. E era a principal fonte de renda dela. Então, assim, se isso nos anos 80 já foi possível, era... Agora, com ensino à distância, com todas as então, eu acho que não. Eu acho que assim, não sou eu aqui que vou dar essas dicas, mas na internet tem muita dica boa. Tem o blog da Hopen, que tem várias dicas para o candidato. E tem outros tantos conteúdos na internet hoje. Legal. Agora, a gente tem que ter senso crítico, né? Não pegar uma única informação como uma única verdade e tomar pra gente. É isso que a gente tem visto. A gente precisa desenvolver senso crítico, de questionar, de duvidar, de comparar e de tomar decisão. Onde é que a Hopen vai chegar? Olha, independente dos números, que eu gosto muito assim, não são só os números financeiros. A Hopen vai chegar numa empresa que ela já é humana e diversa, podendo ser exemplo para muitas outras, que elas podem ser, sim, romântica no quesito, olhar para o ser humano genuinamente e ter um negócio altamente lucrativo. E poder impactar positivamente a sociedade, porque eu acho que os nossos números, a gente está com números aqui financeiros, mas os nossos números, e eu posso te falar isso num outro podcast, os nossos números de pessoas e famílias já impactadas nesses 11 anos foram muitos. Eu acho que isso nos orgulha mais do que o número financeiro. Porque eu acho que o número financeiro é consequência. Né? Então a gente quer chegar numa empresa que
Mas a gente quer chegar. Você viu claro, entrando, podendo fazer projetos, investir em tecnologia, investir em dados, investir no jogo de carreira que vai para a comunidade, poder fazer um projeto de mulheres, poder, igual no passado, quando a gente fez 10 anos, a gente pegou um valor, acho que foi um valor proporcional ao número de projetos que a gente entregou e reverteu tudo em cesta básica. Então, assim, mas a gente não faz propaganda disso, a gente não gosta de fazer propaganda disso. A gente não quer fazer marketing social. A gente quer poder fazer o social por conta do nosso resultado. E poder fazer o social só não com o resultado financeiro, mas o social quando a gente faz um recrutamento e seleção humanizado, quando a gente eleva o nível de consciência de uma empresa e ela começa a tomar práticas melhores na empresa e ela colhe resultados para isso. Olha, das empresas que receberam o selo GPTW nos últimos 3 anos, mais da metade delas já foram atendidas por nós. Então, de alguma forma, a gente também contribuiu para essas vidas que acabam sendo impactadas pelas melhores práticas. E você vai aposentar quando? Aposentar jamais. Eu costumo dizer que eu quero aposentar aos 50, aposentar assim, de estar na operação da empresa, continuar pensando no negócio da empresa, mas eu não vou falar isso não. Fala, não. Agora já começou a falar. Não, porque tem algumas mulheres que eu conheço, que a gente quando se encontra, a gente fala que a gente ainda vai se juntar e vai pra política, mas isso é uma coisa que eu acho que eu perco o casamento. Kátia, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Sucesso, ainda mais sucesso para a Open. Tomara que cresça muito mais e que seja agora a média empresa, a melhor média empresa do Espírito Santo, depois seja a melhor grande empresa do Espírito Santo. Sucesso para você, para a Jaciara que não veio, que me deu o cano, mas tudo bem. Obrigada. Eu acho assim, que se eu posso encerrar aqui com algum recado, quem ouvir, eu acho que para executivos que podem estar ouvindo, eu acho que o seu negócio pode dar resultado e pode cuidar das pessoas que estão ali envolvidas. E pessoas que pensam em empreender, ou mulheres que não acreditam em si, eu acho que a gente tem que acreditar mais na gente e trabalhar. Eu acho que tudo é possível, se trabalhar duro, planejar, executar mais do que planejar demais, porque assim, o nosso negócio, o nosso país, a gente tem que planejar, mas tem que arregaçar a manga, botar a mão na massa e fazer quando você tem que fazer, e deixar seu time fazer quando você tem time para fazer, mas nunca sentar num lugar de soberba e não, eu preciso de um secretário para isso, eu preciso de um diretor para aquilo, e às vezes o seu caixa não dá, e tem um monte de empresas apresentando um monte de head disso, head daquilo, e a empresa tem as 6 pessoas com 6 heads, sabe? Assim, eu acho que quanto mais nosso português, menos palavra em inglês, mais objetividade, melhor para todo mundo. Essa é a minha visão, a visão da Jaciara, eu falo em nome de nós duas, e é assim que a gente é na empresa com todo mundo. Legal, sucesso para vocês. Obrigada. Valeu.